Agora vamos voltar, inclusive, para os Estados Unidos, porque uma juíza federal acabou de impedir temporariamente que o governo Trump envie as unidades da Tropa Nacional lá para Oregon. Lembra que ele está realmente com essa decisão de colocar tropas em várias cidades e, inclusive, agora esse pedido ali foi negado pela Justiça Americana. E quem traz os detalhes é o Eliseu Caetano, que volta com a gente, então a Justiça não está muito feliz com essa situação, né? Tá batendo de frente também com Donald Trump, Eliseu. Uma curiosidade, Márcia, essa juíza aí foi nomeada pelo próprio Donald Trump, viu? Muito boa tarde para você, para o Bruno e para todo mundo que acompanha o nosso Tempo Real. A tropa da Jovem Pan chega em tempo real trazendo as principais notícias do mundo e daqui dos Estados Unidos. Essa é uma das que mais repercutem na tarde desta segunda-feira. Depois de Califórnia, Chicago, chega a vez de Portland, cidade que fica no estado do Oregon. Uma juíza federal impediu agora há pouco o envio da Guarda Nacional para lá. A juíza bloqueou temporariamente o governo Trump de enviar qualquer unidade da Guarda Nacional para o estado do Oregon, decidindo, portanto, contra essa mobilização de tropas federais que estão acontecendo em diversos estados, né? Principalmente os estados do Texas e da Califórnia. Além de algumas cidades estarem com intervenção, por exemplo, no caso do Texas, ele cede parte da sua Guarda Nacional. Porque aqui nos Estados Unidos é assim, gente. Os estados têm suas guardas nacionais, entendeu? E aí o Trump vai lá e meio que pede emprestado, e o estado do Texas é um dos que mais estão ali ajudando ele, enviando homens, agentes para essas cidades que, sobretudo, têm em comum são governadas por democratas, viu? A juíza Karen Immergut, como eu disse, foi nomeada por Trump, emitiu uma ordem judicial de restrição depois que as autoridades do Oregon e também da Califórnia entraram com uma ação legal exigindo essa limitação. Segundo a decisão dela, não há evidências de que os protestos lá na cidade de Portland justificassem o uso de tropas federais, mesmo que vindas de outros estados. Essa ordem é válida por apenas 14 dias até novas audiências, que inclusive já estão marcadas, viu? Próximo dia 17 de outubro, com possibilidade de prorrogação, e também 29 de outubro, também com possibilidade de prorrogação. Essa ação judicial ocorreu logo depois do governo Trump ter anunciado a federalização da Guarda Nacional de Oregon, onde seriam enviados 200 homens para ficar pelo menos 60 dias lá na região, mas sem o consentimento dos governadores locais, o que obviamente gerou uma resistência praticamente imediata dessas autoridades. Em resposta, o governo anunciou a remoção da possibilidade do envio de tropas de outros estados como alternativa, porque o governo Trump até poderia fazer isso. Ok, não pode ser tropa do Texas, vou pegar de um outro estado republicano e envio, mas não vão fazer isso, pelo menos não agora. Os governadores democratas, Tina Kotek, do Oregon, e Gavin Newsom, da Califórnia, qualificaram já essa tentativa de envio de tropas federais como abusiva e também como uma afronta às prerrogativas estaduais. De acordo com os analistas políticos por aqui, Bruno, nesse caso reflete aí uma tensão crescente entre as autoridades estaduais e o governo federal sobre o uso das forças militares do país para lidar com um problema muito comum, principalmente nos estados democratas, a falta de segurança. A gente vai seguir daqui e já eu volto em tempo real com mais informações ao vivo, direto dos Estados Unidos. Bruno. Eliseu Caetano, até já. Com mais informações, seguimos ao vivo e com muita análise aqui na Jovem Pan. João Belutti, sobre esta situação, então, uma negativa. Alguém falando não para o chefe maior dos Estados Unidos. O que esperar sobre as consequências em relação a essa juíza, João? Pois é, Bruno, o que a gente vê é que é bastante inusitada essa situação do Trump determinar tropas federais para os estados, alegando que há uma questão de violência urbana muito grande. No caso, por exemplo, de Washington, os representantes de Washington alegaram que crimes de homicídio haviam caído, ao passo que o Trump alegou que outros crimes estavam bastante em alta. Então, nesses locais governados pelos democratas, o Trump tem argumentado que vai enviar tropas, os estados rejeitam e ele vai e envia mesmo assim, o que acaba gerando todo esse conflito, na medida em que lá nos Estados Unidos se opera uma federação efetiva com grande autonomia dos estados. E como o Eliseu Caetano colocou, os estados também têm parte ali de tropas federais.
Esse envio de tropas federais, em verdade, seja nos Estados Unidos, seja em outros países, acaba tendo um efeito muito mais midiático, muito mais eleitoral do que efetivo, até porque essas tropas federais não são polícias efetivas, não tem o know-how ali do dia a dia para tocar a questão de investigação ou mesmo do policiamento ostensivo. Então acaba tendo um aspecto mais eleitoral e midiático do que efetivo. E essa juíza, o curioso é o caso é que o Trump que a indicou, e certamente ela sofrerá muita pressão. E vamos lembrar também que se pode recorrer dessa decisão da juíza, mas o ponto que ficou bastante claro é que os estados, por mais que esteja uma violência urbana muito grande nesses locais governados pelos democratas, eles estão fazendo sua defesa, não precisamos de tropas, e o Trump insistindo, independente da decisão negativa deles, passando por cima da autonomia dos estados, o que acaba sendo uma coisa bastante ruim para as instituições norte-americanas. Pois é, e já pegando o gancho no que você acabou de dizer, eu queria perguntar para o Acácio exatamente isso. Nesse governo Trump, parece que as instituições perderam o valor. Ele tem que ser o valor soberano, né? Ele tem que mandar realmente até na justiça, o que causa uma instabilidade preocupante, né, Acácio? Sem dúvida alguma, Márcia. Bem da verdade, esse é o sonho de qualquer populista. Colocar os seus próprios interesses e a sua própria verdade acima das instituições. E não é uma exclusividade de Donald Trump. Isso já aconteceu no Brasil e isso acontece por vezes aqui no Brasil também. O Eliseu, no começo da sua fala, disse que merecia ressalva o fato da juíza ser indicada por Trump e ter votado contra ele. Mas eu confesso que em circunstâncias normais, essa não deveria ser uma notícia notória, porque, independentemente do método de escolha e indicação do magistrado, o magistrado é imparcial e não tem ideologia política. Nos resta torcer para que algo semelhante aconteça no Brasil ou que este exemplo sensibilize não só as nossas autoridades, mas os nossos magistrados também.